Salmo 3. Um salmo de Davi. Quando ele fugiu de Absalão, seu filho. Você se lembrará da triste história de Davi fugindo de seu próprio palácio, quando, no meio da noite, ele atravessou o ribeiro do Cedron e foi, com alguns fiéis seguidores, esconder-se por algum tempo da fúria de seu filho rebelde. Lembre-se de que Davi, neste relato, era um tipo de representação do Senhor Jesus Cristo. Ele também fugiu. Também passou pelo ribeiro de Cedron, quando seu próprio povo se rebelou contra ele e, com um fraco grupo de seguidores, ele foi ao jardim do Getsêmani. Também bebeu do riacho no caminho e, assim, ergue sua cabeça. Este salmo é intitulado por muitos expositores como Hino da Manhã. Acordemos sempre com santa confiança em nosso coração e uma canção em nossos lábios. Este salmo pode ser dividido em 4 partes, cada uma com 2 versículos. Nos primeiros 2 versículos, temos Davi fazendo uma queixa a Deus com relação a seus inimigos. Ele então declara sua confiança no Senhor. Versículos 3, 4. Canta sobre sua segurança ao dormir. Versículos 5, 6. E se fortalece para futuros conflitos. Salmos 7, 8. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. As dificuldades sempre vêm em bandos. A dor tem uma família numerosa. São numerosos os que levantam contra mim. As legiões de nossos pecados, os exércitos de demônios, a multidão de dores corporais, as hostes de sofrimentos espirituais e todos os aliados da morte e do inferno se colocam em batalha contra o Filho do Homem, Charles Haddon Spurgeon. Como há engano e fraude no grupo numeroso, tão pouca fidelidade e constância encontra-se entre os homens. Davi tivera os corações de seus subordinados, como nenhum outro rei teria tido, e, contudo, repentinamente os perdera. Matthew Henry. Versículo 2. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Davi se queixa diante de seu amoroso Deus, falando da pior das armas utilizada nos ataques de seus inimigos. A gota mais amarga de suas angústias. O corte mais cruel de todos foi quando declararam que seu Deus o havia abandonado. Entretanto, Davi sabia em sua consciência que ele havia aberto precedentes para que seus inimigos assim exclamassem, pois havia pecado contra Deus à luz do dia. Caso houvesse possibilidade de tomar todas as lutas que vêm do céu, todas as tentações que vêm do inferno, e toda e qualquer cruz que se levante na terra, e então misturá-las e uni-las, ainda assim não se tornariam uma prova tão terrível como essa contida nesse versículo. A mais amarga de todas as aflições é ser levado ao medo de que não haja socorro para nós em Deus. Entretanto, lembre-se de que nosso mais bendito Salvador teve que suportar tal prova no grau mais profundo quando clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Charles Haddon Spurgeon.
Quando o cristão questiona o poder de Deus, ou seu interesse nesse poder, sua alegria se esvai com o sangue jorrando de uma veia rompida. Sua alegria se esvai como o sangue jorrando de uma veia rompida. Esse versículo é, de fato, uma punhalada dolorida. William Gurnall. Um filho de Deus se alarma ao pensar simplesmente na perda do socorro em Deus. Não há como atormentá-lo, mas diante da oferta de convencê-lo de que não há em Deus salvação para ele. Matthew Henry. Selá, Almeida, Revista Corrigida. Esta é uma pausa musical. Seu significado exato é desconhecido. Alguns pensam que é simplesmente um descanso, uma pausa na música. Outros afirmam que quer dizer aumentem a melodia, cantem mais alto, elevem o tom a uma nota mais alta. Há algo mais nobre vindo, portanto, afinem suas harpas. As cordas da harpa afrouxam facilmente e precisam ser apertadas novamente para que voltem à tensão adequada. E, certamente, as cordas de nosso coração estão constantemente saindo do tom. Que o Selá nos ensine a orar. Charles Haddon Spurgeon. Selá, essa palavra aparece 73 vezes nos Salmos e 3 vezes no livro de Abacuque. Albert Banners. Versículo 3. Porém tu, Senhor, és a minha glória. Oh, que graça é vermos nossa futura glória em meio à vergonha presente. Há uma glória presente em nossas aflições. Ah, se pudéssemos discerni-la. Pois não é mesquinho ter comunhão com Cristo em seus sofrimentos. Davi foi honrado quando subiu no Monte das Oliveiras, choroso, com sua cabeça coberta, pois em tudo isso ele se assemelhou a seu Salvador. Aprendamos, neste aspecto, a também encontrar glória nas tribulações. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 4. Com a minha voz clamo ao Senhor, quando a oração lhe dera a vanguarda, no tempo certo a libertação devida chega até a retaguarda. Thomas Watson. E ele do seu santo monte me responde. Já ouviu com frequência pessoas dizendo em orações: Tu és um Deus que ouve orações e as responde. Mas a expressão contém uma redundância, considerando que para Deus ouvir é, conforme as Escrituras, a mesma coisa que responder. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 5. Deito-me e pego no sono. Há um sono fruto da presunção. Deus nos livre deste. Há um sono de confiança santa. Deus ajude-nos a assim cerrar nossos olhos. Charles Haddon Spurgeon. Verdadeiramente, deve ter sido fofo o travesseiro que fez Davi esquecer seu perigo. Alguém que naquele momento era perseguido por um exército desleal. De fato, tão transcendente é a influência dessa paz, que pode fazer a criatura deitar-se alegremente para dormir sobre um túmulo, como se na cama mais fofa. Você dirá que a criança que pede para dormir deita-se deliberadamente. Alguns dos santos desejaram que Deus lhes desse descanso em suas camas de pó. E isso não por mesquinhez ou descontentamento com sua dificuldade atual, como o foi com Jó, mas como resultado de um doce senso desta paz em seu coração.
Agora deixa o teu servo partir em paz, pois meus olhos viram tua salvação. Este foi o canto do cisne do velho Simeão. William Gurnall. Uma boa consciência consegue dormir diante de um canhão. A graça é o cobertor do cristão, que o protege como armadura que não cede à flecha ou à bala. Thomas Watson. O Senhor me sustenta. Não seria desvantajoso considerar o poder sustentador manifesto em nós enquanto dormimos, no fluir do sangue, no encher dos pulmões, etc., no corpo e na contínua atividade das faculdades mentais, no momento em que a imagem da morte está sobre nós. Charles Haddon Spurgeon. Cristo, pelas palavras deste versículo, simboliza sua morte e sepultamento. Cristo, pelas palavras deste versículo, simboliza sua morte e sepultamento. Martinho Lutero. Versículo 6. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. O salmista confiará apesar do que se apresenta para ele. Ele não terá medo ainda que 10.000 pessoas tenham se colocado contra ele de todos os lados. Os cristãos fracos estão agora prontos para nos dar desculpas e nós estamos simplesmente prontos para as usarmos para nós. Em vez de planarmos acima da fraqueza da carne, nos refugiamos sobre ela e a usamos como desculpa. Confiar somente quando aquilo que vemos é favorável. É velejar somente com o vento e a maré. Crer apenas quando conseguimos ver. Sigamos o exemplo do salmista e busquemos a plenitude de fé que nos capacita a confiar em Deus. Venha o que vier. Philip Bennett Power em I Wills of the Psalms. As vontades do eu em Salmos. Não há diferença alguma. Não faz diferença alguma quem são nossos inimigos. Não faz diferença alguma quem são nossos inimigos. Seja em número, nas legiões, em poder, nos principados, em sutileza, como as serpentes, seja em crueldade, como os dragões, seja por vantagens de localização, seja o príncipe dos ares, seja em malícia, perversidade espiritual. Ele, que está em nós, é mais forte do que aqueles que estão contra nós. Nada pode nos separar do amor de Deus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, seremos mais que vencedores. W. Cooper. Versículo 8. Do Senhor é a salvação. Esse versículo contém a totalidade e a essência da doutrina calvinista. Sonde as Escrituras e você será convencido, caso leia com mente sincera, de que a doutrina da salvação pela graça é a grande doutrina da palavra de Deus. Esse é um ponto referente àquilo com que lutamos diariamente. Nossos oponentes dizem: a salvação pertence ao livre-arbítrio do homem. Nossos oponentes dizem: a salvação pertence ao livre-arbítrio do homem. Se não, ao mérito do homem, ou pelo menos à vontade humana. Mas nós sustentamos e ensinamos que a salvação do primeiro ao último, em cada iota, nona letra do alfabeto grego, que nela há, pertence ao Deus Altíssimo. É Deus quem escolhe seu povo. Ele os chama por sua graça. Ele os vivifica. Ele os vivifica pelo seu espírito e os mantém por seu poder. Não é do homem, nem pelo homem. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus, a sua misericórdia.
Que todos aprendamos essa verdade experimentalmente, pois nosso sangue e nossa carne, orgulhosos, jamais nos permitirão aprendê-la de nenhuma outra forma. Charles Haddon Spurgeon. Sobre o teu povo a tua bênção. Esses cristãos de alta magnitude, de quem o mundo não era digno, passaram pela prova de escárnios e açoites. Foram cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Hebreus 11, versículo 36, versículo 37. O quê? E todos eles foram abençoados durante seus dias de sofrimento? Um homem carnal pensaria: se isto é ser abençoado, Deus me livre disso. Mas, ainda que haja algum sentido que seja nessa declaração, nosso Salvador Jesus Cristo declara: o homem piedoso, abençoado. Esteja ele coberto de luto, ou seja, um mártir é, contudo, abençoado. Os santos, ainda que feridos, são abençoados. Thomas Watson.